Já reparou como muita gente passa a vida planejando o próximo passo que vai dar? É como se a gente controlasse nossa vida tanto assim. Não controla? A gente escolhe tudo. Nossa profissão, se vamos nos casar e ter filhos, em que lugar vamos morar, onde vamos passar nossas férias. É, mas aí vem a família, amigos, o nosso chefe e nos fazem mudar de planos. Além do que, mesmo que a gente não goste que palpitem na nossa vida, a gente vive palpitando na vida dos outros. Olha, eu até posso ouvir os palpites, mas no fim das contas, quem sabe da minha vida sou eu. Será mesmo? No Café Filosófico de hoje, a filósofa Márcia Tiburi discute se o lugar e o momento em que vivemos podem determinar as nossas escolhas. E interferir no jeito como vivemos e como morremos. É muito necessário que a gente comece discutindo a questão da morte como morte dos outros, porque essa é a nossa primeira relação com a morte. A morte nós a conhecemos primeiro porque um outro morre e nós então nos relacionamos com essa morte de um outro. Tanatopolítica é justamente o regulamento oculto da morte dos outros. Eu escolhi esse tema porque acho que a morte dos outros é chocante, e muitas vezes revoltante, e muitas vezes fruto de uma injustiça. E eu quero analisar com vocês, então, a partir do estarrecimento que essa morte do outro nos causa, analisar questões relativas à ordem da vida, na forma como nós a vivemos hoje. De onde está esse termo tanatopolítica? Vocês leram um livro chamado História da Sexualidade, do Michel Foucault? Dá para dizer que ele é o primeiro pensador que desenvolve essa teoria da tanatopolítica. Mas Foucault desenvolve a teoria da tanatopolítica para mostrar que no nosso tempo não é a tanatopolítica que tanto importa, o que importa é a biopolítica. Vou traduzir isso que eu acabei de dizer para vocês. Tanatopolítica é o poder, o cálculo que o poder faz sobre a morte. Biopolítica é o cálculo que o poder faz sobre a vida. A velha potência da morte em que se simbolizava o poder soberano é agora recoberta pela administração dos corpos e pela gestão calculista da vida. Do lado da disciplina, as instituições como o exército ou a escola, as reflexões sobre a tática, a aprendizagem, a educação e a ordem da sociedade. Do lado das regulações de população, a demografia, a estimativa da relação entre recursos e habitantes, a tabulação das riquezas e de sua circulação, das vidas com sua duração provável. Técnicas diversas e numerosas para obterem a sujeição dos corpos e o controle das populações. Abre-se assim a era de um biopoder. Foucault, nesse livro da História da Sexualidade, ele começa contando o seguinte. Havia no tempo de Roma, circunscrito a sociedade romana e funcionando dentro do direito romano, uma figura do pater familiae, que possuía um determinado tipo de poder, que era o patria potestas, que é o poder do pai. O poder de um homem, o poder do chefe de família. Um chefe de família que não era apenas pai, no sentido, então, jurídico, dos seus filhos, mas era também pai de sua mulher, pai de seus escravos e pai de todos aqueles que a ele, enfim, que dele dependiam, que a ele, num certo sentido, se subjugavam. Então, o submetido, né, aquele que vivia submano, sob a mão do pater familiae, era o sujeito que devia a sua vida e a sua possibilidade, então, de morrer sob a mão desse sujeito que era dono de todos os poderes. Nesse sentido do Foucault, o poder é sempre uma espécie de dominação que um pode ter em relação ao outro. Então, aquele que detém o poder é aquele que pode, enquanto que aquele que não detém, não pode. E esse poder sobre o outro era um poder, então, sobre a vida e sobre a morte do outro. Era um poder de administrar a vida e a morte do outro. O pater familiae, ele podia decidir se o seu vassalo, se o seu subordinado, se o seu filho, se aquele que, enfim, estava vivendo sob o seu teto, se aquele indivíduo, numa determinada circunstância, morreria ou não morreria. Aquele poder do gládio, por exemplo, do imperador,
ele era o poder também do pater-família. Aquele que, numa hora em que o sujeito me traiu, eu sou o pater-família, você me traiu, eu posso usar o gládio, a espada, ou desistir da espada e permitir a você que permaneça vivo. Ora, isso definia que o sujeito era absolutamente dono do outro. No filme Gladiador, o imperador determina com um simples gesto quem deve morrer e quem merece continuar vivo. Foucault comenta que, com o passar do tempo, esse poder sobre a vida e a morte do outro foi se tornando